Este é um alerta CM. Para lhe mostrarmos imagens da confusão que aconteceu após o Belenenses Varzim, que terminou empatado a 100 golos. Uma confusão entre polícia e adeptos. Segundo o jornal Record, tudo começou quando o árbitro deste Belenenses Varzim pediu a intervenção por parte da Polícia de Segurança Pública para identificar, logo após o apito final, uma criança que exercia funções de apanha-bolas. O ambiente, a partir desse momento, incendiou-se por completo, gerou-se uma confusão. Estamos agora também a mostrar-lhe essas imagens de vídeo amadores com a confusão instalada. Também vários elementos da Polícia de Segurança Pública que foram mobilizados para esta zona, para de alguma forma acalmarem os ânimos. Entretanto, já há várias reações, nomeadamente por parte do Belenenses, que vem condenar a atitude do árbitro Hugo Silva, que deu então origem a esta confusão com agressões a envolver um grande número de adeptos, violência extrema que aconteceu após este jogo, e tudo começou então com esse pedido por parte do árbitro deste encontro para identificar uma criança que exercia funções de apanha-bolas. Há também indicação de que uma pessoa ficou ferida com gravidade e teve de receber assistência hospitalar no Hospital São Francisco Xavier. Há já um comunicado que foi emitido pelo Belenenses em que reage então a estes confrontos que acontecem entre a polícia e adeptos no final do Belenenses Varzim, que terminou empatado a 100 golos. Há registro de pelo menos um ferido que ficou ferido com gravidade e teve por isso de ser transportado para uma unidade hospitalar, no caso o Hospital São Francisco Xavier, para receber essa assistência médica. Foram momentos de muita atenção, como aliás estamos a ver nestas imagens de vídeo amador. Já temos também a reportagem em direto a partir do local com o jornalista Carlos Carvalhosa. Carlos, boa noite. Que mais dados tens sobre estes confrontos? Acompanha em casa. Acabamos de confirmar junto de um adepto que marcou presença neste jogo que o ferido grave de que falamos foi um homem adulto que levou uma bastonada na cabeça durante estes confrontos, que envolveu também a polícia e naturalmente muita revolta entre os adeptos, depois da polícia e o árbitro da partida ter pedido para que um jovem com cerca de 15 a 6 anos fosse identificado, o apanha-bolas, por estar alegadamente, isto é a versão do árbitro, a incendiar o jogo. Tudo se passou aqui, como vemos pelas imagens do Miguel Linares, no estádio do Restelo, durante o encontro de Belenenses Varzim. Como eu te tinha dito agora, mesmo aqui no arranque deste direto, confirmamos junto de um adepto que esteve aqui a assistir ao jogo, que durante estes confrontos que envolveu a PSP e também os adeptos do Belenenses, que nesta confusão, como temos estado a mostrar aqui na CMTV, falamos de um homem, um adulto, que levou uma bastonada na cabeça durante os confrontos e a intervenção policial e foi então transportado para o Hospital São Francisco Xavier para receber assistência médica. Ora, tudo começou quando o árbitro da partida, o Hugo Silva, que estava então a arbitrar este Belenenses Varzim, identificou... Já em direto do jornalista Carlos Carvalhosa, com todos os pormenores relativamente a estes confrontos que aconteceram após o apito final no Belenenses Varzim, confrontos entre adeptos e elementos das forças de segurança, no caso, elementos da Polícia de Segurança Pública. Fernando, como é que olhas para estas imagens? Está-se a tornar normal. Ainda, salvo a semana passada, um jogo também lá para cima, houve uma confusão tremenda com os pais dos miúdos, aquilo foi uma confeira, murros e pancada por todo ao lado. É o futebol português, em todas acontece sistematicamente em todos os jogos. Nós estamos a ver isto aqui que foi dentro do campo. Se nós formos por estes estádios fora, há sempre porrada, sempre confusão, provocações. Acho que já faz parte, infelizmente,
da nossa cultura. Agora é um apanha-bolas que diz qualquer coisa ao árbitro e depois vem a polícia. Já se está a tornar normal. Mas neste caso há também já uma reação, Zé, por parte do Belenenses, que vem condenar estes episódios, mas vem também condenar a atitude que diz o Belenenses foi totalmente despropositada e sem motivo algum levada a cabo pelo árbitro Hugo Silva, que aparentemente, diz o Belenenses, não reúne condições de ponderação e bom senso. Oh, Sara, eu não vou fazer nenhum comentário sobre o comunicado do Belenenses, percebo a indignação dos dirigentes do Belenenses, agora também não sei os motivos que terão levado a que se tornasse esta confusão tão generalizada. Alguma coisa de complicado aconteceu para os adeptos terem ficado aborrecidos com a atitude. E mesmo sem saber de nada, sem tomar partido por ninguém, nem pelo esse enorme clube do futebol e do desporto nacional, que é o Clube de Futebol dos Belenenses, nem pelos adeptos, nem contra o árbitro, há uma coisa que a mim me surpreende, é que o árbitro chama a polícia para identificar um adolescente de 16 anos. Deve ter sido mesmo muito grave. Por amor de Deus. Então, e dá para falar isso com o Jorge Amaral, e se ele não levar a mal, vou dizer. Então, o senhor não foi capaz, o árbitro, seja lá ele quem fosse, de chamar um dirigente do Belenenses e pedir para ser ele a intermediar a situação? Mas achas que isto aqui abre também precedentes? Porque, ou seja, o árbitro supostamente tem esta possibilidade de pedir para se identificar alguém. Sim, é o que eu te digo. Sem tomar o partido por ninguém, acha que não há frieza do árbitro para tentar resolver uma questão, por muito insultado, vou pôr isto aqui com grande reserva. Teve que acontecer uma coisa complicada para o árbitro pedir a intervenção da polícia para identificar o adolescente. Alguma coisa de grave, um insulto, só pode ter sido isso, uma coisa desse género. Por muito complicada que tenha sido a situação, acho que chegar ao extremo, e como é evidente, ainda por cima o resultado foi 0-0. Belenenses e Varzim estão a lutar para subir divisão. Eu não sei o que é que aconteceu no jogo, mas provavelmente as coisas estavam um pouco incandescentes. E perante um cenário destes, se o árbitro, se calhar, e o Belenenses está a dizer no comunicado que o árbitro não tinha condições para dirigir o jogo, é porque outras coisas aconteceram durante os 90 minutos. Ver o árbitro chamar a polícia para identificar um adolescente, é evidente que as pessoas estão na bancada, o ambiente está quente e isso faz parte do fervilhar do adepto em Portugal e nos países latinos. E, portanto, sem tomar partido por ninguém, a mim o que me surpreende, sinceramente, é que o árbitro tenha chamado a autoridade para identificar um miúdo de 16 anos, um adolescente, por eventualmente ele o ter ofendido. Podia ter encontrado aqui uma solução que acalmasse os ânimos. Se o árbitro, certamente, por muito incomodado que estivesse, tem chamado um dirigente do Clube de Futebol dos Belenenses e tem pedido a sua ajuda para resolver o problema com o jovem, se calhar as coisas teriam sido todas normais. Nós sabemos como é que está o futebol em Portugal, há que dizê-lo. Belenenses é uma equipa que está a apostar para subir divisão, o Varzim também. O campeonato da subida está muito, muito quente, porque também há o Sporting bem envolvido nisto, há o 1º de dezembro, há o Atlético, que são equipas boas, que fizeram algum investimento dentro das suas possibilidades. Sporting à parte, estou a falar dos outros clubes, para subir de divisão e, portanto, teve que haver aqui uma coisa muito grave da parte. Agora, chegar ao ponto, faz favor, chama a polícia. A rapaziada, peço desculpa da expressão, mas é mesmo assim, a rapaziada está na bancada, está efervescente com o jogo, vê aquilo, fica louca. E quem é que está na bancada? Também Quem está na bancada são os adeptos do Belenenses que estão fartos de ver o clube na divisão em que está. Está bem, Jorge, mas e perguntava-te, Jorge, se também te surpreende esta atitude por parte do árbitro em pedir a intervenção policial para identificar, ao que tudo indica, um menor. Não, cá estamos a falar sobre isso. Nós não temos aqui os dados, estamos aqui a comentar uma notícia que não temos os dados nem de um lado nem do outro. Só temos o comunicado nem de um lado nem do Belenenses, outro. Agora vamos ver. Que avança com Acredito que este jogo entre um Varzim e o Belenenses tenha sido quentinho. Acredito que tenham havido diversas vicissitudes durante o jogo. Acredito que muitos dos adeptos dali e de fora, naquela bancada, devem ter chamado de pai, de mãe e de tio ao árbitro. E ele, de certeza, que não tomou nenhuma atitude em relação a isso. Teve que ouvir e calar como qualquer um o faz
porque esses impropérios, esse vernáculo que existe nos campos de futebol, são mais do que habituais. Portanto, se há um miúdo de 16 anos, ou 15, ou 17, ou seja aquilo que for, que teve uma atitude incorreta, só tinha era de chamar um diretor do clube da casa, porque a maior parte destes miúdos que estão ali fazem parte das escolas, das camadas jovens, das equipas. E certamente que ao tomar um tipo de atitude destas, não é só os adeptos do Belenenses que estão ali, estão lá também, se calhar, o pai, o tio, o irmão, o vizinho, os pais dos colegas deles, da equipa se calhar que jogam, e é claro que isto é uma bola de neve. E estes árbitros, que eu não sei, se calhar ele tem toda a razão do mundo e o miúdo não tinha nada que fazer, seja aquilo que for, não é? Se calhar estamos aqui a falar um pouco ao acaso. Mas tem que haver, às vezes, um bom senso de a gente saber gerir as coisas com alguma pedagogia. Um jogador dá um murro ao outro, ou dá uma estalada, encosta-se, os árbitros chegam lá e começam a falinhas, mansas, tenham calma, não sei o quê. E com o miúdo foi chamar a polícia para identificar um miúdo de 16 anos. Acho que há outras formas de o resolver. Chamava alguém da casa, ele próprio, se calhar até com pedagogia, chegava ao pé do miúdo e dizia-lhe algumas coisas, mesmo que lhe custasse muito de ter de o fazer, mas e depois, é claro, como isto anda em todos os campos de futebol, não é só aqui, é claro que isto depois é uma bola de neve, é um fósforo que se acende e o rastilho está montado. Momentos de muita confusão após este Belenenses-Varzim. Há registro de um ferido grave e teve de ser transportado para o Hospital São Francisco Xavier em Lisboa para receber assistência médica. Um jogo da Liga 3 entre Belenenses e Varzim que terminou empatado sem golos e com estes momentos de muita confusão, com agressões entre adeptos e também teve de haver uma intervenção policial, como aliás é visível neste vídeo amador com vários elementos da Polícia de Segurança Pública. Temos a informação então de que o ferido grave terá sido atingido na cabeça, terá levado com uma bastonada e teve de ser transportado para uma unidade hospitalar para receber assistência médica. Voltaremos a atualizar também informação relativamente a este episódio de agressões neste jogo em Lisboa e vamos precisamente seguir ao contacto em direto com o jornalista Carlos Carvalhosa a qualquer instante, assim que se justificar. Mas Jorge, querias acrescentar alguma coisa? Houve alguém que me mandou-me aqui e que estava no campo e que disse que o que se passou foi única e exclusivamente que o árbitro apanha-bola, chutou uma bola na direção do árbitro logo após o final. O árbitro intentou isso como uma tentativa de agressão. E foi só isso que desencadeou aquilo que já se sabe. E já agora não sei. Gravíssimo isso. E ainda por cima me disse um amigo meu, adepto do Varzim, que a bola nem sequer lhe acertou. Pronto. Se foi isto, não é? Portanto, eu estou a acreditar a alguém que esteve lá e que diz que realmente viu a situação, foi esta, não é? Portanto, se é só isto, é simplesmente ridículo, não é? Agora, nós estivemos lá, não é? É só uma pequena informação, uma chega. Eu até julguei que tinha sido um insulto, afinal foi por uma coisa... Se for isso, não é? Uma bola que não acertou. Vamos voltar também ao contacto em direto com o jornalista Carlos Carvalhosa, porque, Carlos, desta confusão há um ferido grave a registar que, segundo sabemos, levou com uma bastonada na cabeça. Boa noite, Sara. E agora, sem problemas técnicos, sim, confirmo de facto essa informação, até porque conseguimos apurar junto de um adepto que esteve aqui no jogo, que se trata mesmo de um homem, portanto um adulto, que durante estes confrontos e este incendiar de ânimos durante o jogo, em confrontos com a polícia, acabou por levar uma bastonada na cabeça. Terá então ficado aqui com uma ferida que foi mesmo necessário ser tratada no Hospital São Francisco Xavier. E tudo aconteceu precisamente aqui neste estádio, como vemos pelas imagens do Afonso Silva. Foi durante esse jogo que então os ânimos se exaltaram, isto tudo porque o árbitro da partida, Hugo Silva,
pediu aos agentes da autoridade que estavam no terreno para identificar um jovem apanha-bolas, portanto um jovem de 15, 16 anos, por volta dessa idade, porque estaria alegadamente, e segundo o árbitro, a incendiar os ânimos da partida sem necessidade e não estaria a cumprir a sua função na íntegra. E, portanto, isso gerou muita revolta junto dos adeptos do Belenenses, que já no final da partida e também depois do treinador ser expulso aos 73 minutos, começaram então os ânimos a incendiar, os adeptos aqui a dirigir algumas palavras mais fortes, quer aos elementos da PSP, quer também ao árbitro da partida, e no final do jogo então os ânimos incendiaram-se, exaltaram-se, houve mesmo estes confrontos com a PSP e foi aí então que houve aqui vários feridos, mas um deles com gravidade, um homem que levou então uma bastonada da PSP na cabeça e foi mesmo necessário transportá-lo para o Hospital São Francisco Xavier. O Belenenses já teve a oportunidade de reagir num comunicado, também como já demos essa informação aqui na CMTV, lamenta profundamente a decisão do árbitro Hugo Silva, ele que pediu então para ser identificado um menor e também como o painel também já tem estado a comentar, aliás, estes ânimos exaltados acontecem sempre em jogos de futebol, o que é lamentável, e também, segundo o Belenenses, é que então estas decisões do árbitro com um menor fossem para ser levadas a cabo, e também criticam a PSP. Certo é, Sara Guterres, também para fechar, dizer que lamentam a atitude da PSP, isto porque falamos de um jovem menor. Certo é que o resultado destes confrontos é mais infeliz e um homem acabou mesmo por levar uma bastonada na cabeça. Em direto do jornalista Carlos Carvalhosa com as informações relativamente a este episódio de violência diamantino. Estamos aqui a falar de agressões a envolver ainda um número de pessoas significativo. Os elementos da PSP tiveram de intervir. Como é que tu olhas para estas imagens, pegando também naquilo que há pouco dizia aqui o Jorge, uma informação que lhe foi dada por alguém que estava a ver o jogo, que explica que tudo indica que esta criança, este menor, que não sabemos ao certo a idade que tem, terá atirado uma bola contra o árbitro, que nem sequer acertou, e depois o árbitro pede então a identificação que tem de ser feita naturalmente pela autoridade competente, neste caso seria a PSP. Assim, nós não estivemos lá para ver o que é que aconteceu, nem sabemos quais são os sentimentos que atravessa as pessoas que fizeram isto, o árbitro, o miúdo. Aquilo que mais ou menos se percebe, o Belenenses empatou 0-0. Aquilo que já foi dito, parece que o árbitro não teve uma boa atuação no ponto de vista do Belenenses. E o miúdo, às tantas, também levado por essa adrenalina, acabou o jogo e pontapeou a bola contra o árbitro. Não. Que não lhe acertou. Em direção a ele, só que não acertou. O que diz? Sim, na direção do árbitro. É assim, o árbitro depois teve uma atitude também desproporcional, quer dizer... Primeiro, mas mesmo assim não sabemos. Tem uma atitude desproporcional chamar a polícia para identificar o miúdo. Não deveria ter feito, e eu estou mais de acordo com quem disse que chamavam um dirigente, tiravam o miúdo dali. E resolveu. Mas isto foi no final do jogo. Agora no final do jogo foi aí também do jogo. Agora também... aquilo que me parece à primeira vista, é que, sem saber, mas vamos especular, é que esta revolta se calhar também não tem a ver com o árbitro chamar a polícia para identificar o miúdo. Esta revolta dos adeptos, ou por outra, o árbitro chamar a polícia para identificar o miúdo foi a gota d'água. Veio ajudar aquilo que... Se já estavam descontentes com a arbitragem, tentaram... Isso é que fez. Não foi o árbitro chamar o polícia. Foi o Rastilho. O Rastilho foi o árbitro chamar o polícia. Chamar a polícia. Não justificava, mesmo que o árbitro chamasse a polícia, se fosse só por isso, não justificava depois isto. Agora, isto que está aqui é aquilo que estamos a ver e é aquilo que a experiência que nos diz era a revolta dos adeptos do Belenenses já em relação ao que se passou durante o jogo, nós não sabemos o que foi. Se tivesse lá o meu filho que fizesse uma coisa destas, eu chamasse a polícia, eu ia para cima do árbitro. Porque se houvesse um dos diretores, se houve um diretor qualquer, e tu já tiveste inúmeros, que chegam ao pé do árbitro, chamam-lhes tudo e eles não mandam identificar ninguém. E são homens. Mas como é um miúdo, mandam identificar. Pois.
Muito bem, meus senhores, voltaremos também a atualizar a informação relativamente a esta confusão, assim que se justificar, com a reportagem direto do Carlos Carvalhosa, mas agora seguimos na Liga Douro e olhamos para Bruno Lage, que